Eu estou falando com vocês aqui nesse domingo, são 15 horas e 20 minutos. E quero tratar exclusivamente da questão da exigência do chamado passaporte vacinal, ou caderneta vacinal, por parte do governador Eduardo Leite aqui do Rio Grande do Sul. Entrou em vigência na segunda-feira essa medida, essa medida autoritária do governador do Rio Grande do Sul. Não é só aqui no estado que ocorre essa exigência, ela ocorre praticamente em todo o país. Nós estamos vivendo, segundo a minha avaliação, um período de pós-pandemia. Pós-pandemia. É estranho que justamente agora, quando, por exemplo, 97,5% da população de Porto Alegre já recebeu pelo menos a primeira dose, numa hora dessa que já está finalizando a pandemia, se faça uma exigência descabida como essa. Mas o viés autoritário desses governadores, amparados em decisões unilaterais, usurpadoras do Supremo Tribunal Federal, o viés autoritário deles parece que não tem limites para cessar. Aparentemente só cessarão nas eleições do ano que vem. Aqui no Rio Grande do Sul, como eu já disse, a exigência do passaporte sanitário é feita praticamente para 5 grandes grupos de atividades de alto risco, segundo eles, entre aspas, né? Atividades de alto risco de contágio. Até agora, nesses 2 anos de pandemia, aparentemente essas atividades não tinham alto risco de contágio. Agora, de repente, no fim quase da pandemia, quando praticamente toda a população brasileira já recebeu pelo menos a primeira dose, agora é que eles vêm com essa história de, olha, tem que exigir passaporte sanitário, ou seja, tem que comprovar que se vacinou, porque é grande o risco de contágio. Ora, se a pessoa já está vacinada, ela se vacinou porque não vai passar para ninguém, nem vai se contagiar, para que a exibição desse passaporte, né? Mas é assim. Aqui no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite estabeleceu restrições até em relação a festas infantis. Festas infantis. Criança não pega vírus chinês. É raro o caso. Eu avalio diariamente aí os boletins dos sistemas de UTI dos hospitais de Porto Alegre e não encontro ali registro praticamente nenhum de criança em UTI por causa de infecção por coronavírus. E, no entanto, o governador exige que, olha, em festas infantis tem que apresentar o passaporte sanitário. Principalmente quando tiver buffets, né? Não na casa da pessoa, claro. Ali, eu vou repetir, em atividades de alto risco de contágio. Segundo eles, né? Que são esses aí. Uns 5, aí é pouca coisa. Jogo de futebol. Parques temáticos. É uma das exigências. Parques temáticos. Eu pergunto para vocês o seguinte. Quem vive aqui em Porto Alegre neste domingo, aqui, dia 24 de outubro, esse trecho 3 da orla do Guaíba, que foi entregue pela população nesse domingo, agora, que custou 54 milhões de reais, uma obra fantástica. Não é um parque temático, é um parque temático. A RBS, através do seu jornal Zero Hora, que faz campanha sempre a favor do governo, contra o povo, agora há pouco no seu site estava falando sobre a presença de multidões na orla do Guaíba e se referia a essas multidões como, olha, são grandes concentrações de pessoas. Opa, não é mais aglomeração. A RBS já não acha mais que milhares e milhares de pessoas reunidas num parque temático, onde, segundo o decreto do governador, seria exigido passaporte sanitário, e nem houve exigência disso. Ali não tem aglomeração, ali ali é concentração. Concentração de pessoas. É isso aí, senhores. Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, que essa medida da exigência do passaporte sanitário, nessa altura dos jogos, ela é autoritária e burra. Né? É uma lei que não pega, não está pegando. Aqui em Porto Alegre a exigência ocorre desde segunda-feira e, olha, a não ser quando a coisa é muito evidente, ninguém está exigindo. E alguns restaurantes, inclusive, que nem precisaria exigir, estão exigindo. É uma lei burra, totalmente.
totalmente burra e autoritária, né? E não vai pegar. Não vai pegar. Como não pegou também essa história de prende e arrebenta o sujeito que está sem máscara. Não vai pegar isso aí, né? É autoritária. Né? E ela nasce, essas coisas todas erradas que aconteceram durante a pandemia, elas têm uma origem ali, que é nessa usurpação de poderes feita por decisão do Supremo Tribunal Federal, quando tirou a prerrogativa do estabelecimento de política e condução de políticas públicas sanitárias da área da pandemia, quando retirou essas prerrogativas das mãos constitucionalmente exigíveis por parte do presidente da República. Ali está claro, o Supremo retirou essa prerrogativa, usurpou poderes do presidente da República e entregou-os aos governadores e aos prefeitos. Né? Ao presidente só coube, e tem cabido até agora aí, alcançar os recursos materiais e financeiros de que necessitam os governadores e os prefeitos, que têm cometido todos os tipos de tropelia. Eu quero lembrar para vocês aí os sucessivos lockdowns, a questão do distanciamento social. Não sei se vocês se lembram, mas no início da pandemia, os supermercados não apenas cobriam gôndolas, mas inclusive eles fixaram horários especiais para que os velhos pudessem frequentar os supermercados. Né? Eu até temi na época que fosse criado um comando de caça aos velhos. Aí, né? O direito de ir e vir ao longo desses 2 anos tem sido restringidos de maneira autoritária e ditatorial por parte de governadores e prefeitos. Né? Empresas, milhares e milhares do Brasil foram fechadas porque foram proibidas de funcionar pelos governadores, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, que mandou até prender empresários. Multar, então, nem se fala. Né? Milhares de empregos foram ceifados aí por obra e graça de governadores e prefeitos, como esse aqui do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. Né? A máscara é exigida até agora. Aqui em Porto Alegre temos 97% das pessoas vacinadas com uma dose. A vacinação completa já está em 75% e continua a exigência de máscaras em cidades como aqui em Porto Alegre. E o efeito manada, onde é que fica? Né? Isso já está sendo abolido, o uso de máscara praticamente em todo o mundo, desde que a população tenha sido vacinada aí na proporção de até 70%. É isso aí que acontece. Né? Eu quero repetir aqui para vocês, e tem havido uma aliança diabólica, inédita para mim. Eu nunca ouvi falar numa coisa dessa. Né? Uma aliança entre, com certeza, os governadores, os prefeitos, os legislativos. Aí eu falo em Câmara, Senado, Assembleias, Câmara de Vereadores. Eles estão todos aliados aí, governadores, prefeitos, legislativos, o próprio judiciário, desde o Supremo Tribunal Federal até o juiz de primeira instância. O Ministério Público, não apenas federal, mas inclusive estadual e até junto aos tribunais de contas. Não restou praticamente ao cidadão nenhuma alternativa. É a ditadura perfeita. E não é por outra razão que toda a esquerda mundial brasileira aqui com ênfase apoia essa ditadura perfeita aqui. Porque é o que eles gostariam de ter implantado durante os governos do Lula e da Dilma. E é o que gostarão de implantar caso vençam as eleições do ano que vem, que eu espero que não vençam. A nossa solução em relação a esse conjunto de arbitrariedades é não apenas falar o que eu estou falando aqui para vocês, embora vozes como a minha tenham sido caladas a cada dia que passa, mas continuarmos protestando como nós temos protestado, esclarecermos as pessoas a respeito disso aí, continuarmos fazendo isso que nós estamos fazendo aqui, mas é nos prepararmos para o ano que vem de tratarmos e eleger governadores, senadores, deputados federais, mas principalmente senadores e deputados federais, que estejam alinhados com o nosso desejo de fazer com que esse país aqui seja um país livre e acabar com essa maioria formada dentro do Supremo Tribunal Federal, que ao fim e ao cabo é o que está dando sustentação a todo esse conjunto de arbitrariedade sobre os quais a gente tem vivido, sobre os quais a gente tem vivido nesses últimos 2 anos aqui no Brasil. Por último, quero aconselhar para vocês aqui, para que entendam melhor o que está acontecendo no nosso país, a leitura desse livro aqui do meu amigo José Antônio Juste Tavares, já falecido. Já nos deixou o Tavares. Né? Antes de morrer, no entanto, ele me mandou esse livro aqui,
democracia totalitária. O que tem no Brasil hoje é uma democracia totalitária, apesar da presença na presidência do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que está garroteado a todo momento por decisões aí emanadas do Supremo Tribunal Federal, com o apoio do Congresso Nacional e do Ministério Público, entre outros, né? E claro, festejado tudo isso aí por governadores como Eduardo Leite aqui do Rio Grande do Sul e pela mídia impressa aí, né? Que é o grande tamor de toda essa tramóia aí dessa democracia totalitária. É isso aí, senhores.